Olá, obrigado por ouvir a mais esse conto. Antes de começar, eu quero pedir para que você, se ainda não é inscrito do canal, que por favor se inscreva. Tenho notado que muitas pessoas que me escutam, cerca de 80%, não se inscrevem no canal. Então, para me ajudar e fazer com que ele cresça, eu peço para que você se inscreva também. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Um capitão de voluntários, de Machado de Assis. Indo a embarcar para a Europa, logo depois da proclamação da República, Simão de Castro fez inventário das cartas e apontamentos. Rasgou tudo. Só lhe ficou a narração que ides ler. Entregou-a a um amigo para imprimi-la, quando ele estivesse barra fora. O amigo não cumpriu a recomendação por achar na história alguma coisa que podia ser penosa, e assim lhe o disse em carta. Simão respondeu que estava por tudo o que quisesse, não tendo vaidades literárias. Pouco se lhe dava de vir ou não a público. Agora que os dois faleceram e não há igual escrúpulo, dá-se o manuscrito ao prelo. Éramos dois, elas duas. Os dois íamos ali por visita, costume, desfastio e finalmente por amizade. Fiquei amigo do dono da casa, ele, meu amigo. Às tardes, sobre o jantar, jantava-se cedo em 1866. Ia ali fumar um charuto. O sol ainda entrava pela janela, onde se via um morro com casas em cima. A janela oposta dava para o mar. Não digo a rua nem o bairro. A cidade posso dizer que era o Rio de Janeiro. Ocultarei o nome do meu amigo. Ponhamos uma letra, X. Ela, uma delas, chamava-se Maria. Quando eu entrava, já ele estava na cadeira de balanço. Os móveis da sala eram poucos, os ornatos raros. Tudo simples. X estendia minha mão larga e forte. Eu ia sentar-me ao pé da janela, olho na sala, olho na rua. Maria ou já estava ou vinha de dentro. Éramos nada um para o outro. Ligávamos unicamente à afeição de X. Conversávamos. Eu saía para casa ou ia passear. Eles ficavam e iam dormir. Algumas vezes jogávamos cartas. Às noites, e para o fim do tempo, era ali que eu passava a maior parte destas. Tudo em X me dominava. A figura primeiro, ele robusto, eu franzino. A minha graça feminina, débil, desaparecia ao pé do garbo varonil dele. Dos seus ombros largos, cadeiras largas, jarrete forte e o pé sólido que, andando, batia rijo no chão. Dai-me um bigode escasso e fino. Vede nele as suíças longas, espessas e encaracoladas, e um dos seus gestos habituais, pensando ou escutando, era passar os dedos por elas, encaracolando-as sempre. Os olhos completavam a figura, não só por serem grandes e belos, mas porque riam mais e melhor que a boca. Depois da figura, a idade. X era homem de 40 anos. Eu não passava dos 24. Depois da idade, a vida. Ele vivera muito, em outro meio, donde saíra a encafuar-se naquela casa, com aquela senhora. Eu não vivera nada, nem com pessoa alguma. Enfim, e este rasgo é capital. Havia nele uma fibra castelhana, uma gota do sangue que circula nas páginas de Calderon, uma atitude moral que posso comparar sem depressão nem riso à do herói de Cervantes. Como se tinham amado, datava de longe. Maria contava já 27 anos e parecia haver recebido alguma educação. Ouvi que o primeiro encontro fora em um baile de máscaras, no antigo teatro provisório. Ela trajava uma saia curta e dançava ao som de um pandeiro. Tinha os pés admiráveis, e foram eles, ou o seu destino, a causa do amor de X. Nunca lhe perguntei a origem da aliança. Sei só que ela tinha uma filha, que estava no colégio e não vinha à casa. A mãe é que ia vê-la. Verdadeiramente as nossas relações eram respeitosas, e o respeito ia ao ponto de aceitar a situação sem a examinar. Quando comecei a ir ali, não tinha ainda o emprego no banco. Só 2 ou 3 meses depois é que entrei para este, e não interrompi as relações. Maria tocava piano. Às vezes, ela e a amiga Raimunda conseguiam arrastar X ao teatro. Eu ia com eles. No fim, tomávamos chá em sala particular. E uma ou outra vez
Se havia lua, acabávamos a noite indo de carro a Botafogo. A estas festas não ia Barreto, que só mais tarde começou a frequentar a casa. Entretanto, era bom companheiro, alegre e rumoroso. Uma noite, como saíssemos de lá, encaminhou a conversa para as duas mulheres e convidou-me a namorá-las. Tu escolhes uma, Simão, eu a outra. Estremeci e parei. Ou antes eu já escolhi, continuou ele. Escolhi a Raimunda. Gosto muito da Raimunda. Tu escolhe a outra. A Maria? Pois que outra há de ser? O alvoroço que me deu este tentador foi tal que não achei palavra de recusa, nem palavra de gesto. Tudo me pareceu natural e necessário. Sim, eu concordei em escolher Maria. Era mais velha que eu 3 anos, mas tinha a idade conveniente para ensinar-me a amar. Está dito, Maria. Deitamo-nos as duas conquistas com ardor e tenacidade. Barreto não tinha que vencer muito. A eleita dele não trazia amores, mas até pouco antes padecera de uns que rompera contra a vontade, indo o amante casar com uma moça de Minas. Depressa se deixou consolar. Barreto, um dia, estando eu a almoçar, veio anunciar-me que recebera uma carta dela, e mostrou-ma. Estão entendidos? Estamos, e vocês? Eu não. Então quando? Deixa ver, eu te digo. Naquele dia fiquei meio vexado. Com efeito, apesar da melhor vontade deste mundo, não me atrevi a dizer a Maria os meus sentimentos. Não suponhas que era nenhuma paixão. Não tinha paixão, mas curiosidade. Quando a vi esbelta e fresca, toda a calor e vida, sentia-me tomado de uma força nova e misteriosa. Mas por um lado, não amara nunca, e por outro, Maria era a companheira do meu amigo. Digo isto não para explicar escrúpulos, mas unicamente para fazer compreender o meu acanhamento. Viviam juntos desde alguns anos, um para o outro. X tinha confiança em mim, confiança absoluta, comunicava-me os seus negócios, contava-me coisas da vida passada. Apesar da desproporção da idade, éramos como estudantes do mesmo ano. Como entrasse a pensar mais constantemente em Maria, é provável que por algum gesto lhe houvesse descoberto o meu recente estado. Certo é que um dia, ao apertar-lhe a mão, senti que os dedos dela se demoravam mais entre os meus. 2 dias depois, indo ao correio, encontrei-a selando uma carta para a Bahia. Ainda não disse que era baiana? Era baiana. Ela que me viu primeiro e me falou. Ajudei-lhe a pôr o selo e despedimo-nos. À porta ia a dizer alguma coisa, quando vi ante nós parada a figura de X. Vim trazer a carta para a mamãe, apressou-se ela em dizer. Despediu-se de nós e foi para casa. Ele e eu tomamos outro rumo. X aproveitou a ocasião para fazer muitos elogios de Maria. Sem entrar em minudências acerca da origem das relações, assegurou-me que fora uma grande paixão igual em ambos. E concluiu que tinha a vida feita. Já agora não me caso. Vivo maritalmente com ela. Morrerei com ela. Tenho uma só pena. É ser obrigado a viver separado de minha mãe. Minha mãe sabe, disse-me ele parando. E continuou andando. Sabe, e até já me fez uma alusão muito vaga e remota, mas que eu percebi. Consta-me que não desaprova. Sabe que Maria é séria e boa, e uma vez que eu seja feliz, não exige mais nada. O casamento não me daria mais que isto. Disse muitas outras coisas, que eu fui ouvindo sem saber de mim. O coração batia-me rijo, e as pernas andavam frouxas. Não atinava com resposta idônea. Alguma palavra que soltava saía-me engasgada. Ao cabo de algum tempo, ele notou o meu estado e interpretou-o erradamente. Supôs que as suas confidências me aborreciam e disse-me rindo. Contestei sério. Ao contrário, ouço com interesse, e trata-se de pessoas de toda a consideração e respeito. Penso agora que cedia inconscientemente a uma necessidade de hipocrisia. A idade das paixões é confusa, e naquela situação não posso discernir bem os sentimentos e suas causas. Entretanto, não é fora de propósito que buscasse dissipar no ânimo de X qualquer possível desconfiança. A verdade é que ele me ouviu agradecido. Os seus grandes olhos de criança
envolveram-me todo e quando nos despedimos, apertou-me a mão com energia. Creio até que lhe ouvi dizer obrigado. Não me separei dele aterrado, nem ferido de remorsos prévios. A primeira impressão da confidência esvaiu-se, ficou só a confidência, e senti crescer-me o alvoroço da curiosidade. X falara-me de Maria como de pessoa casta e conjugal. Nenhuma alusão às suas prendas físicas, mas a minha idade dispensava qualquer referência direta. Agora, na rua, via de cor a figura da moça, os seus gestos igualmente lânguidos e robustos, e cada vez me sentia mais fora de mim. Em casa, escrevi-lhe uma carta longa e difusa, que rasguei meia hora depois e fui jantar. Sobre o jantar, fui à casa de X. Eram ave-marias, ele estava na cadeira de balanço. Eu sentei-me no lugar do costume, olho na sala, olho no morro. Maria apareceu tarde, depois das horas, e tão anojada que não tomou parte da conversação. Sentou-se e cochilou. Depois tocou um pouco de piano e saiu da sala. Maria acordou hoje com a mania de colher donativos para a guerra, disse-me ele. Já lhe fiz notar que nem todos quererão parecer que... Você sabe, a posição dela. Felizmente a ideia há de passar. Tem dessas fantasias. E por que não? Ora, por que não? E depois, a guerra do Paraguai, não digo que não seja como todas as guerras, mas, palavra, não me entusiasma. A princípio sim, quando o Lopes tomou o Marquês de Olinda, fiquei indignado. Logo depois perdi a impressão, e agora, francamente, acho que tínhamos feito muito melhor se nos aliássemos ao Lopes contra os argentinos. Eu não, prefiro os argentinos. Também gosto deles, mas no interesse da nossa gente era melhor ficar com o Lopes. Não, olhe, eu estive quase a alistar-me como voluntário da pátria. Eu, nem que me fizessem coronel, não me alistava. Ele disse, não sei que mais. Eu, como tinha a orelha afiada, à escuta dos pés de Maria, não respondi logo, nem claro, nem seguido. Fui engrolando alguma palavra e sempre à escuta, mas o diabo da moça não vinha. Imaginei que estariam arrufados. Enfim, propus cartas, podíamos jogar uma partida de voltarete. Podemos, disse ele. Passamos ao gabinete. X pôs as cartas na mesa e foi chamar a amiga. Dali ouvi algumas frases sussurradas, mas só esta me chegaram claras. Vem, é só meia hora. Que maçada, estou doente. Maria apareceu no gabinete bocejando. Disse-me que era só meia hora. Tinha dormido mal, doía-lhe a cabeça e contava deitar-se cedo. Sentou-se enfastiada e começamos a partida. Eu arrependia-me de haver rasgado a carta. Lembrava-me alguns trechos dela que diriam bem o meu estado, com o calor necessário a persuadi-la. Se a tenho conservado, entregava-lhe agora. Ela ia muita vez ao patamar da escada despedir-se de mim e fechar a cancela. Nessa ocasião, podia dar-lhe. Era uma solução da minha crise. Ao cabo de alguns minutos, X levantou-se para ir buscar tabaco de uma caixa de folha de Flandres, posta sobre a secretária. Maria fez então um gesto que não sei como diga nem pinte. Ergueu as cartas à altura dos olhos para os tapar. Voltou-os para mim, que lhe ficava à esquerda, e arregalou-os tanto e com tal fogo e atração que não sei como não entrei por eles. Tudo foi rápido. Quando ele voltou fazendo um cigarro, Maria tinha as cartas embaixo dos olhos, abertas em leque, fitando-as como se calculasse. Eu devia estar trêmulo. Não obstante, calculava também, com a diferença de não poder falar. Ela disse então, com placidez, uma das palavras do jogo: passo ou licença. Jogamos cerca de 1 hora. Maria, para o fim, cochilava literalmente, e foi o próprio X que lhe disse que era melhor ir descansar. Despedi-me e passei ao corredor, onde tinha o chapéu e a bengala. Maria, à porta da sala, esperava que eu saísse e acompanhou-me até a cancela para fechá-la. Antes que eu descesse, lançou-se-me um dos braços ao pescoço. Chegou-me a si, colou-me os lábios nos lábios, onde eles me depositaram um beijo grande, rápido e surdo. Na mão senti alguma coisa. Boa noite, disse Maria, fechando a cancela. Não sei como não caí. Desci atordoado com o beijo na boca.
os olhos nos dela e a mão apertando instintivamente um objeto. Cuidei-me de pôr longe. Na primeira rua, corri a um lampião para ver o que trazia. Era um cartão de loja de fazendas, um anúncio com isto escrito nas costas a lápis. Espere-me amanhã na ponte das barcas de Niterói a 1h da tarde. O meu alvoroço foi tamanho que durante os primeiros minutos não soube absolutamente o que fiz. Em verdade, as emoções eram demasiado grandes e numerosas, e tão de perto seguidas que eu mal podia saber de mim. Andei até ao largo de São Francisco de Paula, tornei a ler o cartão, arrepiei caminho, novamente parei, e uma patrulha que estava perto talvez desconfiou dos meus gestos. Felizmente, a respeito da comoção, tinha fome e fui cear ao Hotel dos Príncipes. Não dormi antes da madrugada. Às 6h estava em pé. A manhã foi lenta como as agonias lentas. 10 minutos antes de 1h, cheguei à ponte. Já lá achei Maria, envolvida numa capa, e com um véu azul no rosto. Ia sair uma barca. Entramos nela. O mar acolheu-nos bem. A hora era de poucos passageiros. Havia movimento de lanchas, de aves, e o céu luminoso parecia cantar a nossa primeira entrevista. O que dissemos foi tão de atropelo e confusão que não me ficou mais de meia dúzia de palavras, e delas nenhuma foi o nome de X, ou qualquer referência a ele. Sentíamos ambos que traíamos, eu o amigo meu, ela o seu amigo e protetor. Mas ainda que o não sentíssemos, não é provável que falássemos dele, tão pouco era o tempo para o nosso infinito. Maria apareceu-me então como nunca a vi, nem suspeitara falando de mim e de si, com a ternura possível naquele lugar público, mas toda a possível, não menos. As nossas mãos colavam-se, os nossos olhos comiam-se, e os corações batiam provavelmente ao mesmo compasso rápido e rápido. Pelo menos foi a sensação com que me separei dela. Após a viagem redonda a Niterói e São Domingos, convidei-a a desembarcar em ambos os pontos, mas recusou. Na volta, lembrei-lhe que nos metêssemos numa caleça fechada. Que ideia faria de mim? Perguntou-me com gesto de pudor que a transfigurou. E despedimos-nos com prazo dado, jurando-lhe que eu não deixaria de ir vê-los, à noite como de costume. Como eu não tomei da pena para narrar a minha felicidade, deixo a parte deliciosa da aventura, com as suas entrevistas, cartas e palavras, e mais os sonhos e esperanças, as infinitas saudades e os renascentes desejos. Tais aventuras são como os almanaques, que com todas as suas mudanças hão de trazer os mesmos dias e meses, com os seus eternos nomes e santos. O nosso almanaque apenas durou um trimestre, sem quartos minguantes nem ocasos de sol. Maria era um modelo de graças finas, toda vida, todo movimento. Era baiana, como disse, fora educada no Rio Grande do Sul, na campanha, perto da fronteira. Quando lhe falei do seu primeiro encontro com X no teatro provisório, dançando ao som de um pandeiro, disse-me que era verdade. Fora ali vestida à castelhana e de máscara. E como eu lhe pedisse a mesma coisa, menos a máscara, ou um simples lundu nosso, respondeu-me como quem recusa um perigo. Você poderia ficar doido. Mas X não ficou doido. Ainda hoje não está no seu juízo, replicou Maria rindo. Imagina que eu fazia isto só, e em pé, no maneio rápido, deu uma volta ao corpo que me fez ferver o sangue. O trimestre acabou depressa, como os trimestres daquela casta. Maria faltou um dia à entrevista. Era tão pontual que fiquei tonto quando vi passar a hora. 5, 10, 15 minutos, depois 20, depois 30, depois 40. Não digo às vezes que andei de um lado para o outro na sala, no corredor, à espreita e à escuta, até que de todo passou a possibilidade de vir. Poupo a notícia no meu desespero, o tempo que rolei no chão, falando, gritando ou chorando. Quando cansei, escrevi-lhe uma longa carta. Esperei que me escrevesse também explicando a falta. Não mandei a carta, e à noite fui à casa deles. Maria pôde me explicar minha falta pelo receio de ser vista e acompanhada por alguém que a perseguia desde algum tempo. Com efeito, haviam-me já falado em não sei que vizinho que a cortejava com instância. Uma vez disse-me que ele a seguira até a porta da minha casa.
Acreditei na razão e propus-lhe outro lugar de encontro, mas não lhe pareceu conveniente. Desta vez achou melhor suspendermos as nossas entrevistas, até fazer calar as suspeitas. Não sairia de casa. Não compreendi então que a principal verdade era ter cessado nela o ardor dos primeiros dias. Maria era outra, principalmente outra, e não podes imaginar o que vinha a ser essa bela criatura que tinha em si o fogo e o gelo, e era mais quente e mais fria que ninguém. Quando me entrou a convicção de que tudo estava acabado, resolvi não voltar lá, mas nem por isso perdi a esperança. Era para mim questão de esforço. A imaginação, que torna presentes os dias passados, fazia-me crer facilmente na possibilidade de restaurar as primeiras semanas. Ao cabo de 5 dias, voltei. Não podia viver sem ela. X recebeu-me com seu grande riso infante, os olhos puros, a mão forte e sincera. Perguntou a razão da minha ausência. Aleguei uma febrezinha e, para explicar o enfadamento que eu não podia vencer, disse que ainda me doía a cabeça. Maria compreendeu tudo. Nem por isso se mostrou meiga ou compassiva, e a minha saída não foi até ao corredor como de costume. Tudo isto dobrou a minha angústia. A ideia de morrer entrou a passar-me pela cabeça. E por uma simetria romântica, pensei em meter-me na barca de Niterói, que primeiro acolheu os nossos amores, e no meio da baía atirar-me ao mar. Não iniciei tal plano nem outro. Tendo encontrado casualmente o meu amigo Barreto, não vacilei em lhe dizer tudo. Precisava de alguém para falar comigo mesmo. No fim, pedi-lhe segredo. Devia pedir-lhe especialmente que não contasse nada a Raimunda. Nessa mesma noite, ela soube tudo. Raimunda era um espírito aventureiro, amigo de entrepresas e novidades. Não se lhe dava talvez de mim nem da outra, mas viu naquilo um lance, uma ocupação, e cuidou em reconciliar-nos. Foi o que eu soube depois, e é o que dá lugar a este papel. Faltou-lhe uma e mais vezes. Maria quis negar a princípio. Acabou confessando tudo, dizendo-se arrependida da cabeçada que dera. Usaria provavelmente de circunlóquios e sinônimos, frases vagas e truncadas. Alguma vez empregaria só gestos. O texto que aí fica é o da própria Raimunda, que me mandou chamar à casa dela e me referiu todos os seus esforços, contente de si mesma. Mas não perca as esperanças, concluiu. Eu disse-lhe que o senhor era capaz de matar-se. E sou. Pois não se mate por hora. Espere. No dia seguinte vi nos jornais uma lista de cidadãos que na véspera tinham ido ao quartel-general apresentar-se como voluntários da pátria, e nela o nome de X, com o posto de capitão. Não acreditei logo, mas eram os mesmos, na mesma ordem, e uma das folhas fazia referências à família de X, ao pai que fora oficial de marinha e à figura esbelta e varonil do novo capitão. Era ele mesmo. A minha primeira impressão foi de prazer. Íamos ficar sós. Ela não iria de vivandeira para o sul. Depois, lembrou-me o que ele me disse acerca da guerra, e achei estranho seu alistamento de voluntário. Ainda que o amor dos atos generosos e a nota cavalheiresca do espírito de X pudessem explicá-lo. Nem de coronel iria, disse-me, e agora aceitava o posto de capitão. Enfim, Maria, como é que ele, que tanto lhe queria, ia separar-se dela repetidamente, sem paixão forte que o levasse à guerra? Havia 3 semanas que eu não ia à casa deles. A notícia do alistamento justificava minha visita imediata e dispensava-me de explicações. Almocei e fui. Compus um rosto ajustado à situação e entrei. X veio à sala, depois de alguns minutos de espera. A cara desdizia das palavras. Estas queriam ser alegres e leves. Aquela era fechada e torva, além de pálida. Estendeu-me a mão dizendo: então, vem ver o capitão de voluntários? Vem ouvir o desmentido. Que desmentido? É pura verdade. Não sei como isto foi, creio que as últimas notícias. Você, por que não vem comigo? Mas então é verdade? É. Após alguns instantes de silêncio, meio sincero por não saber realmente o que dissesse, meio calculado para persuadi-lo da minha consternação, murmurei que era melhor não ir, e falei-lhe na mãe. X respondeu-me que a mãe aprovava. Era viúva de militar.
Fazia esforços para sorrir, mas a cara continuava a ser de pedra. Os olhos buscavam desviar-se e geralmente não fitavam bem nem longo. Não conversamos muito. Ele ergueu-se alegando que ia liquidar um negócio e pediu-me que voltasse a vê-lo. À porta, disse-me com algum esforço: venha jantar um dia destes, antes da minha partida. Sim. Olhe, vem já jantar amanhã. Amanhã? Ou hoje, se quiser. Então amanhã. Quis deixar lembranças a Maria. Era natural e necessário, mas faltou-me o ânimo. Embaixo arrependi-me de eu não ter feito. Recapitulei a conversação, achei-me atado e incerto. Ele pareceu-me, além de frio, sobranceiro. Vagamente senti alguma coisa a mais. O seu aperto de mão, tanto à entrada como à saída, não me dera a sensação do costume. Na noite desse dia, Barreto veio ter comigo, atordoado com a notícia da manhã, e perguntou-me o que sabia. Disse-lhe que nada. Contei-lhe a minha visita da manhã, a nossa conversação, sem as minhas suspeitas. Pode ser engano, disse ele, depois de um instante. Engano? Raimunda contou-me hoje que falara a Maria, que esta negara tudo a princípio, depois confessara e recusara reatar as relações com você. Já sei. Sim, mas parece que da terceira vez foram pressentidas e ouvidas por ele, que estava na saleta ao pé. Maria correu a contar a Raimunda que ele mudara inteiramente. Esta dispôs-se a sondá-lo. Eu opus-me, até que li a notícia nos jornais. Vi-o na rua andando. Não tinha aquele gesto sereno de costume, mas o passo era forte. Fiquei aturdido com a notícia que confirmava a minha impressão. Nem por isso deixei de ir lá jantar no dia seguinte. Barreto quis ir também. Percebi que era com o fim único de estar comigo, e recusei. X não dissera nada a Maria. Achei-os na sala, e não me lembro de outra situação na vida que me sentisse mais estranho a mim mesmo. Apertei-lhes a mão sem olhar para ela. Creio que ela também desviou os olhos. Ele é que com certeza não nos observou. Riscava um fósforo e acendia um cigarro. Ao jantar, falou o mais naturalmente que pôde, ainda que frio. O rosto exprimia maior esforço que na véspera. Para explicar a possível alteração, disse-me que embarcaria no fim da semana e que, à proporção que a hora ia chegando, sentia dificuldade em sair. Mas é só até fora da barra. Lá fora torno a ser o que sou, e na campanha serei o que devo ser. Usava dessas palavras rígidas, alguma vez enfáticas. Notei que Maria trazia os olhos pisados. Soube depois que chorara muito e tivera uma grande luta com ele, na véspera, para que não embarcasse. Só conhecera a resolução pelos jornais, prova de alguma coisa mais particular que o patriotismo. Não falou à mesa, e a dor podia explicar o silêncio, sem nenhuma outra causa de constrangimento pessoal. Ao contrário, X procurava falar muito, contava os batalhões, os oficiais novos, as probabilidades de vitória e referia anedotas e boatos, sem curar de ligação. Às vezes queria rir e, para o fim, disse que naturalmente voltaria general, mas ficou tão carrancudo depois deste gracejo que não tentou outro. O jantar acabou frio. Fumamos, ele ainda quis falar da guerra, mas o assunto estava exausto. Antes de sair, convidei-o a ir jantar comigo. Não posso, todos os meus dias estão tomados. Venha almoçar. Também não posso. Faça uma coisa, na volta do Paraguai, o terceiro dia é seu. Creio ainda hoje que o fim desta última frase era indicar que os 2 primeiros dias seriam da mãe e de Maria. Assim, qualquer suspeita que eu tivesse dos motivos secretos da resolução devia dissipar-se. Nem bastou isso. Disse-me que escolhesse uma prenda em lembrança, um livro, por exemplo. Preferi o seu último retrato, fotografado a pedido da mãe, com a farda de capitão de voluntários. Por dissimulação, quis que assinasse. Ele prontamente escreveu: ao seu leal amigo Simão de Castro, oferece o capitão de voluntários da pátria X. O mármore do rosto era mais duro, o olhar mais torvo. Passou os dedos pelo bigode com um gesto convulsivo e despedimos-nos. No sábado embarcou. Deixou a Maria os recursos necessários para viver aqui, na Bahia ou no Rio Grande do Sul. Ela preferiu o Rio Grande e partiu para lá 3 semanas depois, a esperar que ele voltasse da guerra. Não a pude ver antes. Fechara-me a porta, como já havia
me fechado o rosto e o coração. Antes de 1 ano, soube que ele morrera em combate, no qual se houve com mais denodo que perícia. Ouvi contar que primeiro perdera um braço, e que provavelmente a vergonha de ficar aleijado o fez atirar-se contra as armas inimigas, como quem queria acabar de vez. Esta versão podia ser exata, porque ele tinha desvanecimentos das belas formas, mas a causa foi complexa. Também me contaram que Maria, voltando do Rio Grande, morreu em Curitiba. Outros dizem que foi acabar em Montevidéu. A filha não passou dos 15 anos. Eu cá fiquei entre os meus remorsos e saudades. Depois, só remorsos. Agora, admiração apenas, uma admiração particular, que não é grande senão por me fazer sentir pequeno. Sim, eu não era capaz de praticar o que ele praticou, nem efetivamente conheci ninguém que se parecesse com X. E por que teimar nessa letra? Chamemo-lo pelo nome que lhe deram na pia: Emílio, o meigo, o forte, o simples Emílio.